Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Merlo da Arquibox e hoje eu tô aqui para te ajudar e para te ensinar também, se você ainda não sabe, a detalhar uma cozinha do passo a passo, do zero, lá de quando você pega daqui um pouco uma reforma, um apartamento novo. Ou uma cozinha em que você vai remodelar ela, como é que você vai fazer toda essa cozinha, o que você vai fazer quando você vai também projetar uma cozinha, quem sabe do zero, para um cliente do zero. Bem, então seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, segue a gente aqui no YouTube para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. Essa é a primeira vez que eu estou gravando uma aula e eu vou dizer que eu estou muito empolgado com ela, eu estou muito empolgado com o conteúdo que eu separei. Esse conteúdo é um conteúdo que eu dava na universidade e estou trazendo para vocês agora. Então é um conteúdo onde eu vou explicar do zero mesmo, tudo que eu explicava para os meus alunos dentro de uma universidade, como detalhar uma cozinha, eu vou estar ensinando para vocês nesse momento. Vou estar ensinando para vocês agora, a partir de agora. Então, para começar, vamos lá. Eu vou deixar no cantinho, a janela onde eu vou estar aparecendo, vai estar aqui no cantinho. E aí você vai poder acompanhar tudo que eu faço. Bem, pessoal, então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai detalhar uma cozinha, eu começo a fazer um zoneamento dela e fazer a separação e lembrando sempre do nosso triângulo de cozinha. Aqui alguns exemplos de triângulo, cozinha com uma passagem funcional, né, com uma bancada que a gente pode ter. Então a gente pode ter essa cozinha que ela só tem uma saída. A gente pode ter também uma cozinha em L, cozinha em U e cozinhas com ilha. Então como é que funciona? Eu sempre defino o tipo de cozinha que eu vou ver. Então eu defino o posicionamento dos equipamentos e para definir esse posicionamento eu costumo fazer da seguinte forma, eu setorizo a minha cozinha. Então, área de armazenagem de comida, armazenagem de louças, higienização ou limpeza, área de preparo e área de cocção. Essa separação é super importante nesse momento, onde a gente vai estar elaborando então o nosso layout. É bem importante que o nosso layout ele esteja claro e que a gente tenha todas essas separações, tá? Então, quando você for elaborar o seu layout, você vai precisar disso. Pessoal, eu estou mostrando aqui que eu estou trabalhando com o AutoCAD e depois a gente vai ver a cozinha que eu vou explicar para vocês, como que eu fiz ela, no SketchUp. Mas se você trabalhar com BIM, com ArchiCAD ou Revit, qualquer plataforma, ou até mesmo direto no SketchUp, o processo é o mesmo, tá? Então, bem, eu vou apresentar a cozinha que eu fiz para um cliente. Então, a gente fez um detalhamento dessa cozinha e a gente começou a fazer, então, aqui você pode ver o nosso triângulo, que ele está bem definido. Eu vou pegar, vou mudar essa layer aqui só para vocês verem, vou pegar uma layer de parede mesmo, só para que vocês possam dar uma olhada como é que ficou. Então a gente tem o nosso triângulo de cozinha. Então eu tirei da minha geladeira, eu passei para a higienização e eu vim para o preparo. E depois eu posso estar... vim para a cocção, aliás. E depois eu posso estar armazenando também. Essa é uma cozinha em ilha que a gente fez, então a gente começou fazendo exatamente os zoneamentos, né? Então a gente tem um zoneamento onde a gente vai ter armazenagem de alimentos, a gente vai ter a área de higienização, a gente vai ter a área de cocção e os depósitos. Bem, você pode estar olhando aqui, você está dizendo, mas não tem torre. Não, não tem torre porque todos os fornos foram colocados embaixo dessa bancada. Mas a gente sempre começa então pelo nosso layout desta forma. Depois do nosso layout, a gente vai para outra questão muito importante. Como se trata de uma reforma, a gente foi definir então os nossos pontos de hidro e também de gás. Os nossos pontos de hidro, então, a gente não mexeu, eles estavam ok, mas os nossos pontos de gás, a gente teve uma alocação. E a gente sempre coloca, então, uma questão aqui de observar relocação do ponto, observar nova cota, isso no ponto de hidro. Quando a gente faz gás, que a gente puxou para cá, a gente puxa isso para cá e também diz relocação do ponto de gás para cá. Então a gente sempre vai estar fazendo isso. Muito importante relocar isso e também conhecer os padrões. Quando eu falo de padrão de altura de pontos, deixa eu achar aqui o padrão que a gente tem, então só para vocês entenderem. Quando a gente fala desses padrões, tem que compreender. Eu vou usar
exemplo do banheiro, mas ele é muito próximo. Então, olha só, eu tenho o padrão de água fria, padrão de altura de água quente e eu tenho o padrão de esgoto. Então, este padrão, ele tem que se refletir aqui na minha cozinha, no meu projeto de hidro, que é esse que a gente está vendo. Claro que aqui a gente tem uma questão que é para uma lava-louças, que eles decidiram não colocar, então a gente deixou sem esses pontos e colocou apenas esses aqui. Então, o hidro reflete lá no nosso projeto de layout. Depois do hidro definido, a gente vem então para o nosso projeto de elétrica. E aqui vocês estão vendo um projeto bem cheio de elétrica, porque neste caso é uma conferência que a gente teve que fazer na obra e a gente colocou junto interruptores, tomadas e o luminotécnico. Mas quando a gente for falar somente dos nossos projetos de elétrica, sem ter luminárias, sem ter o luminotécnico existente, a gente vai ter uma diferença bem grande no nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar então essa simbologia. Opa, deixa eu voltar a simbologia aqui que falhou, né? Então a nossa simbologia, então eu vou ter o quê? A alocação das minhas tomadas e eu já coloco aqui 3, por exemplo, eu posso colocar 3 vezes, que é a quantidade de tomadas que eu tenho. Eu coloco só o 3. Tem muitos arquitetos que colocam o vezes aqui, então você também, arquiteto, pode estar colocando, ou engenheiro, pode colocar 3 vezes, que a pessoa vai saber que são 3 tomadas médias que ela vai ter aqui. Isso aqui é o que foi para a construtora depois. Então eu vou ter todas as tomadas locadas aqui, eu tenho uma alocação dos meus interruptores aqui, do meu luminotécnico também, e eu tenho a alocação das novas tomadas que eu vou ter. Como eu loquei o meu fogão para cá, eu vou precisar de tomada para coifa, né? Então ela vai estar disposta aqui, numa altura, num detalhamento específico, e eu tenho aqui, ó, uma tomada para coifa, que está aqui, tomada no forro para coifa, ela já está aqui, tá? Aqui eu vou ter as tomadas médias, e eu tenho aqui o meu circuito, né? Para mim estar ligando esses 2 pendentes da bancada, tá? Então eu vou trabalhar com toda a minha parte, esse aqui como é uma conferência, como eu expliquei, senão eu separo o que é luminotécnico do que é de interruptores e tomadas, sendo que no luminotécnico eu também coloco os interruptores, tá? Depois disso, pessoal, a gente vem então para a nossa planta de gesso, a gente mudou aqui fica até mais claro para ver como funcionou o nosso luminotécnico. Então a gente trabalhou o nosso luminotécnico. Pessoal, quando a gente está fazendo esse projeto, a gente automaticamente já trabalha com o SketchUp e a gente vai definindo bastante coisas pelo 3D. Por isso que eu acredito que a plataforma BIM seja muito boa e trabalhar integrado se você utiliza CAD com o SketchUp também, porque você pode ir modelando e alterando. Ah, eu faço uma coisa em um, faço em outro, ou elabora todo o seu 3D como se você já fosse construir, compreendendo tudo isso que eu estou explicando, e aí você já vai aplicar. Aplica no detalhamento do CAD ou no detalhamento do layout, como seja melhor para você. Bem, pessoal, então a gente já definiu o nosso layout com a nossa setorização, a gente também definiu o nosso hidro, o nosso elétrico e o nosso luminotécnico. Ok, a partir desse momento, então, nós precisamos definir, e aí eu venho para o 3D para mim ver diversos aspectos. Essa é uma cozinha que ficou dessa forma, ela ficou bem interessante essa cozinha, tá? Ela ficou bem bacana. Então você está vendo ela aqui, ela tem todos os passos. É uma cozinha que a gente fez, ela bem moderna, um casal bem moderno, num edifício muito moderno, e a gente já detalhou ela aqui. Claro, depois você leva para o seu render, você vai ter diversas coisas que você vai poder estar fazendo e você vai apresentar muito melhor para o cliente. Mas olha só, no meu projeto de SketchUp, tudo que eu apresentei lá já está colocado aqui, como luminotécnico. As minhas tomadas já estão aqui, aqui está só com uma, mas é com 3, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho que representar com 3 aqui também. E aí depois a gente vai ver no detalhamento frontal uma grande coisa que eu faço quando eu tenho tudo isso aqui pronto e o cliente aprovou.
Bem, então a gente já está vendo aqui também a nossa coifa, eu já pego o bloco da coifa que eles iriam utilizar, eu já pego a pia que eles escolheram, que a gente escolheu junto, o tamanho da geladeira, eu já penso no fogão que eles querem, eles não cozinham muito, mas eles vão ter uma cozinha bem interessante ali. Os fornos, como muitas vezes o forno que eles escolheram não tem, a gente pega um genérico, mas o ideal é já pegar o forno do fabricante para colocar no 3D. E aí a gente vai para um momento muito especial, que é esse momento em que a gente precisa também fazer uma paginação. Então a gente escolheu a partir do 3D, a gente renderizou a nossa imagem e a gente escolheu uma cerâmica que vai ir para toda esta parede. E aí a gente colocou essa cerâmica da Portinari, que é a Bella Vita. Também é possível você fazer uma diminuição de custos colocando a projeção do seu armário e colocando cerâmica só onde não vai armário, então onde fica aparente. Isso diminui bastante diminui bastante o custo da obra, tá? Então a gente faz uma paginação, sempre tem um início dessa paginação para onde ela vai e assim por diante. O que aconteceu nesse caso específico? O cliente não fez a cozinha antes e o edifício já mandou uma paginação pré-pronta de uma pastilha, a gente só trocou o modelo e eles colocaram em todo o local, tá? Mas se não, a gente faz só onde vai realmente, onde não precisa, tá, gente? Onde não vai aparecer móvel e tudo mais. Agora um detalhe bem importante, eu vou ir aqui para o detalhamento e a gente vai começar a ver então tudo isso e eu vou dar uma grande dica para vocês que quando a gente faz um detalhamento de cozinha, uma coisa que eu não tenho mais solicitado para detalhamento de cozinhas é colocar o fundo em marcenaria nas cozinhas, para manutenções e tudo mais. Então o fundo é uma coisa que eu peço já para não colocar, né, nas áreas úmidas, tá? Que fique claro isso. Precisa fazer manutenção de cano, tu não precisa tirar o móvel, tu só quebra a parede ali e depois conserta, fica tudo dentro, escondidinho, bonitinho. Bem, pessoal, então a gente viu aqui diversas coisas, né? A gente tem todo o zoneamento, a gente definiu o layout e agora a gente tem um outro detalhe aqui. Começamos a detalhar a nossa cozinha. Bem, então eu vou ter diversos detalhamentos nessa cozinha. Agora, quando eu detalho ela para marcenaria, eu tenho que compreender que eu tenho dois projetos diferentes. Um projeto de marcenaria e um projeto de graniteria. Esse projeto de graniteria é o que vai ir para o marmoreiro, para o graniteiro lá, e executar os tampos, rodapés, rodameios, tudo que você tiver. Então, claro, tudo que você tiver especificado. Uma coisa muito importante que a gente vê, que eu até vou mostrar aqui para vocês no 3D, aqui a gente tinha uma pia, que ela era uma cuba, aliás, que ela era de sobrepor, né? E em conversa com a cliente a gente decidiu mudar, então lá no 3D eu também deveria ter feito o seguinte, a gente tem que fazer a nossa área úmida aqui, né? Então eu desenho a minha área úmida, faço ela bonitinha, claro, de acordo com o que tá lá, né? Eu vou baixar aqui 2 centímetros só, tá? E aí, por exemplo, a minha área úmida, se ela vem até aqui, né? E aí eu vou baixar depois também, aqui ela vem mais para cá. Eu sei que até aqui eu tenho 56, eu vou deixar e depois, opa, aqui eu posso deixar assim. Então a minha área úmida é bem importante que eu tenha ela, tá? Por que que é importante, pessoal? Por mais que assim, mas eu quero uma cozinha sem área úmida. No dia a dia, quando a gente vai trabalhar esse tipo de pia de sobrepor, escorre a água aqui, é muito ruim para quem cozinha bastante, tá? Eu adoro cozinhar, então quando eu vou cozinhar aqui, é muito ruim. O que que eu faço sempre com as graniterias? Geralmente eles pegam isso, eles passam para mim para baixo, eles colam isso. Então a gente utiliza a cuba que o cliente quer em inox lá e fica assim. Gente, pode não ficar muito bonito, até parece, né? Mas a praticidade para quem cozinha é muito grande, né? Então a gente tem que ter já no 3D a área úmida também. Se você trabalha em Revit, em BIM, isso é muito importante. Bem, então nós começamos agora a definir a estética da nossa cozinha com aquela setorização. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou ocultar então o nosso telhado para mim mostrar algumas coisas para vocês que eu começo a definir e explicar um pouco mais o passo a passo. Bem, então aqui a gente tem uma planta baixa, que ela é uma planta onde eu vou estar colocando, então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma porta
que é uma divisória que era em vidro e depois o cliente optou por madeira, e eu já alterei lá no 3D. Aqui eu vou ter um painel para esconder o painel de elétrica, que eu tenho aqui o CD, o centro de distribuição, com porta-fecho-toque. E aí a gente vai ter o detalhe de um friso aqui nas emendas, né? Então abriu, tá o nosso CD escondido aqui. E aí eu vou ter aqui, vocês vão ver diversos números nos meus eletros. Então eu tenho o 01, aí eu vou ter aqui o 05, o 04 e assim por diante. Vocês vão ver que toda cozinha tem. O que acontece? Nós trabalhamos com legendas nos nossos projetos. Então eu tenho uma achura para lâmina natural, uma achura para laca cinza, uma achura para pintura preta fosca e uma achura para mármore calacata. Eu vou mudar aqui para visualizar melhor pelo YouTube. Então o nosso mármore calacata, ele está aqui. E aqui na área úmida, continua o mesmo mármore calacata, mas eu deixei em azul para já deixar a área molhada ou a área úmida, tá? Então a gente tem a projeção do nosso móvel aéreo aqui também e sempre puxando muita linha de chamada e cotando. O que eu gosto de fazer em cotas? Eu não gosto de cotas, por exemplo, 93,51,52. Eu sempre arredondo, tá? Eu sempre arredondo isso. E aí depois eu vou explicar mais umas coisinhas de cota ali para vocês. E aqui neste momento nós estávamos com tudo a definir. Depois, o nosso cliente escolheu todos os móveis e a gente foi colocando aqui. Estes móveis já estão escolhidos, marca, modelo e dimensões. Então a gente vai ter aqui a nossa cozinha e aí a gente vai ter tudo definidinho. Eu já mostro para vocês como é que fica isso. Bem, então a gente tem a legenda e a gente só coloca geladeira número tal, forno número tal, e eu não preciso ficar mudando linhas de seta, né? Essas linhas de chamada, aliás, eu não preciso ficar mudando. Então, quando eu vou pegar aqui, eu vou ter tudo prontinho. Bem, pessoal, vou para minha vista frontal e quando eu começo a trabalhar na minha vista frontal, eu vou mostrar lá no 3D então agora, né? Agora vocês acabaram de ver como é que fica um 3D meu aqui e a gente geralmente esconde algumas coisas, né? Então, para não mostrar o 3D. Que é toda aquela parte que a gente é realidade e expectativa, né? Bem, pessoal, então a gente está trabalhando com a nossa cozinha, a gente começou a modelar ela e a gente já tem uma definição, já tem um layout pré-pronto. Nesta modelagem, uma coisa muito importante de se perceber é que a partir de agora nós precisamos dar atenção à ergonomia. Então, dar atenção à ergonomia é importantíssimo. Como que a gente faz atenção à ergonomia e como que a gente compreende a ergonomia de bancadas de trabalho, bancadas para se cozinhar, bancadas para se estudar, tudo isso. A primeira questão é que para uma bancada a gente precisa compreender a altura do usuário. Eu tenho dois elementos aqui e se vocês forem ver aqui, ó, no meu template de AutoCAD, gente, o que a gente já faz aqui, ó? A gente tem esse template, a gente tem várias coisas, né? Eu vou mostrar então o que a gente tem no template. É assim, se eu tenho um usuário de 1,50 m a 1,60 m, a minha bancada tem que ter de 70 a 85 centímetros de altura. E a altura do meu armário superior é 75 centímetros. Profundidade, geralmente a gente usa 35 centímetros aqui, para que a pessoa não bata a cabeça se eu alinhar aqui, tá, gente? Quando eu tenho um usuário com 1,60 m a 1,70 m, eu posso ter de 85 a 95 de altura. Novamente, essa altura continua em 75. Então, eu aumento a minha área de bancada aqui embaixo e o meu aéreo acaba diminuindo. Se ele for até o teto, enfim, ele diminui aqui. Quando eu tenho um usuário de 1,70 a 1,80 m, a minha bancada pode ter de 90 a 1,5 m. E os 75 se repetem. Se eu tenho um usuário de 1,80 a 1,90 m, a minha bancada pode ter de 95 até 1,10 m. Então, quando a gente coloca lado a lado a proporção, olha como que fica diferente as alturas que vocês estão vendo. Então, de 70 a 85 e do 95 a 1,10 m. Se você tiver alguma dúvida, aqui tem a setorização da cozinha e aqui eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo
com as alturas de um post, com um post com as alturas lá na nossa página da Arquibox, no nosso Instagram, aliás, que tem todas essas relações aqui numa tabelinha, tá? Então isso vai ajudar muito vocês lá na hora de detalhar. Então lá no 3D a gente já começa a trabalhar com isso e a gente vai trabalhar com a ergonomia. Muito bem, então depois disso, quando a gente trabalhou a ergonomia, a gente vai vir para os detalhamentos, cliente aprovou. E o que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente vai trazer uma legenda de elétrico, onde a gente vai ter, aliás, uma legenda de elétrica e hidráulica, onde a gente vai ter as nossas tomadas, ponto de água quente, ponto de água fria, pontos de esgoto, ponto de gás e interruptores. A mesma coisa vai acontecer nesta legendinha aqui, ó, que nós tínhamos do nosso mármore, da nossa lâmina, vai vir para cá e vai ficar tudo com a mesma legenda. Pessoal, essa cozinha a gente detalhou ela, a gente ainda estava elaborando o nosso template, então você vai ver que ela não tem muitas coisas do nosso template. Mas quando a gente trouxer, até mesmo se eu trouxer uma chura daqui, ó, eu vou pegar uma chura do template, é bem simples, só para vocês verem como fica legal. Eu vou pegar essa de madeira aqui, que eu gosto bastante, só para a gente mostrar aqui como é que ela já muda, né? Então, vou dar um Match Properties aqui, um MA, e eu já tenho a minha achura ali, de onde vai a minha madeira, né? Então, ela já vai ficando assim, ó. Já tá aqui, e eu já tenho a achura, e aí eu já coloco na legenda. Por que eu trabalho muito com essa legenda aqui, gente? É que é assim, ó, quando eu preciso de algumas coisas, né, de linha de chamada, mas quando eu trabalho com a legenda, se eu mudar uma madeira, eu não preciso mudar as achuras, né, eu só mudo os nomes em todas as legendas. E uma dica também é transformar essa legenda em um bloco, né? Então você transforma ela num bloco, coloca ela em todas as suas pranchas e depois elas mudam sozinhas. A mesma coisa com essa legenda aqui e com essa aqui. Então transforma elas em bloco e já vai mudar tudo de uma vez só. Então fica muito, muito legal. Bem, pessoal, então eu tenho essa legenda aqui e o que acontece então? Eu coloco os meus pontos de hidrelétrica de acordo com as alturas do meu projeto e com o que eu enviei para a construtora. O que vai começar a acontecer aqui? Eu comecei a compatibilizar meu projeto e comecei a ver se eu tenho problemas então que vão me causar aqui problemas de pontos de hidro, problemas como esse aqui dessa tomada, que a gente teve que relocar, que está circulado aqui, problemas de ponto de esgoto, que a gente também teve que relocar, porque a gente começou a perceber que estes pontos a gente precisava relocar eles quando a gente colocou o projeto do nosso mobiliário. Então, isso é a compatibilização. É quando a gente observa os pontos, vê que não está tendo problema nenhum e daí a gente começa a ajustar. Quando a gente terminou o nosso projeto imobiliário, a gente teve lá no local, a gente viu que esses pontos precisavam ser alterados e para não alterar pontos, o que a gente fez? A gente fez um pequeno ajuste de projeto mesmo aqui, em que a gente só modificou algumas coisinhas e ajustou. Essa tomada, por mais que ela esteja baixa, você pode pensar, mas para que foi? Bem, lembra que antes a gente tinha aqui o nosso ponto da máquina de lavar? Na hora de executar, a construtora, a gente pediu para eles isolarem, mas eles só mudaram o lado e trouxeram para cá. Então isso é muito importante porque a gente fez uma conferência e com essa conferência a gente trouxe esses pontos para cá, tá? Então é bem importante isso, gente. Então essa compatibilização é fundamental no seu projeto. Bem, depois que a gente tem isso, a gente vai partir então para os nossos detalhamentos e a gente sempre coloca vista 1 é uma vista frontal e esta vista frontal ela vai ter com portas e uma vista sem as portas, mostrando as prateleiras para que a gente possa conferir os pontos de hidro e de hidráulico que ficariam ocultos pelo nosso projeto, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha isso. Então compreendam isso. Tem todas as vistas. E todas as vistas que eu tenho uma com portas e uma sem portas, tá, gente? Então isso é bem importante. Também posso traçar cortes auxiliares, como neste caso, onde eu detalho aqui
os cortes, as alturas, a projeção. Aqui eu tenho o detalhamento daquele painel lá, que a gente vai ter o painel com o festoque. Então essa porta virou festoque e ela abre e tem o painel lá. Virando, então, eu vou ter o detalhamento dos meus fornos aqui e tá tudo especificado aqui. Então eu vou ter tudo isso, tá? Aqui então eu vou ter prateleiras e aí eu vou ter duas gavetas superiores, forno de micro-ondas aqui, forno elétrico aqui. Sempre lembrando que o forno elétrico a gente precisa ter então a ventilação. E aí depois eu explico como é que a gente resolveu isso. Mas basicamente a gente pegou um forno elétrico que ele precisa de ventilação inferior aqui. Então a gente tem uma entrada de ar por baixo, né? E ele tem uma grelha superior que sai aqui, então. Ele não precisa ter aquela medida lá. A Fischer tem um forno bem bacana de bancada e a gente acabou utilizando ele para cá, tá? Aqui, a vista frontal da minha bancada, aquela bancada da cocção. Eu não coloquei aqui o forno, ou, aliás, a coifa e o nosso fogão, porque era um detalhamento mais de marcenaria mesmo, mas com o 3D a pessoa já compreende bastante, tá? Então é importante também detalhar onde é gaveta, onde você tem, identificar aqui, né, onde você tem prateleira, onde você tem gaveta, tudo isso, que na hora vai ser bem importante. Ah, então eu tenho porta, sentido de abertura das portas, a altura, o tipo do detalhamento que você vai fazer. Se você tem iluminação indireta, aí você tem que fazer o detalhamentozinho da cava da iluminação indireta. E geralmente a gente tem esses detalhamentos já prontos. Vou mostrar aqui para vocês, a gente tem vários detalhes prontos. Puxadores cavas, como que a gente trabalha. Então eu tenho um puxador cava, esse é um modelo de puxador cava, esse eu tenho outro, e daí eu já levo esse detalhamento para lá. A gente acabou utilizando esse tipo de puxador cava nesse cliente ali, a gente teve uma alteração, então a gente usou esse aqui. Puxador cava para móvel aéreo, então como é que ele funciona? Fica ao contrário, tá? E aí, na iluminação, a gente pode ter diversos modelos de iluminação indireta, mas geralmente a gente manda esse aqui, ó, que é um detalhe da fita LED, né? O encaixe da parte dos fundos ou da parede e o encaixe do tampo superior, né? Então aí a pessoa já sabe como detalhar. Quando a gente tem que passar a fita LED por uma prateleira ou um pendente, alguma coisa, então a gente já faz, ó, o fio tem que entrar aqui, a gente deixa na altura do fio, ele entra, passa por dentro e a gente já faz isso aqui para a pessoa já saber como fazer. E aí o marceneiro já sabe também como vai fazer isso, tá, pessoal? Então é bem simples. Então, se você for fazer uma prateleira que tenha fita LED ou vai ter um pendente, é importante já pensar em deixar essa fiação aqui. Então, a gente já pensa de onde vai vir tudo isso. Então, se eu vou fazer LED aqui, eu posso ter uma arandela que vai ligar lá nos meus interruptores que pode vir para cá. Se eu tiver uma tomada aqui em cima, eu não quero fazer ligar nos interruptores lá, eu quero um botão de ligar aqui embaixo, onde eu esteja na pia eu ligue. Aí você puxa dessa tomada e já liga ali. Então tudo vai depender de como você vai estar fazendo. Bem, pessoal, lembrando agora a dica de ouro que eu tô vendo aqui no meu roteiro é assim, ó. Para fazer cozinhas com alta utilização, a gente tem que utilizar materiais com alta durabilidade. Então, se o teu cliente cozinha mais, utiliza esses materiais com maior durabilidade, né? Por exemplo, como esse cliente cozinha pouco, eles compram muita coisa pronta, pelo que eles me falaram. Então, tem duas cubas, porque tem louça também para lavar, mas a gente escolheu um mármore mais nobre, né? Um calacata, que ele vai ter uma durabilidade maior. Claro que você também pode pegar um silestone ou um quartzo que imite o calacata e você vai acabar tendo isso também. Tem esse mapa, né, de tubulações que eu falei lá no início. Defina então os MDFs, tampos e puxadores, né? Você pode ter diversos tampos, diversos tipos de puxadores. E sempre tenha, tudo que tiver no 3D é o que tem que estar lá no projeto, tá, pessoal? Obrigatoriamente, tudo que for para o 3D, você precisa ter no seu projeto. Então, nunca faça diferente uma coisa do 3D do que você está fazendo executivo. Claro que se você trabalha direto com modo layout ou plataforma BIM, isso é muito mais rápido, né? E você acaba não tendo isso. Agora, se você for para o CAD, é importante ter essa compatibilização. O que eu tenho no 3D é igual ao que eu estou detalhando?
é importante que seja, tá? Então você tem que ter isso, tá? Bem importante mesmo. Então, cuidado com esses detalhes, cuidado com essas iluminações, com tudo isso. Eu acredito que isso já vai ajudar vocês muito. Bem, pessoal, então esse é o detalhamento que a gente faz aqui no escritório, que a gente fez ele já está em execução. E como vocês podem ver, a gente tem muito estruturado isso. Se você ainda não baixou, a gente tem um checklist, tá? Que é um checklist de projeto de reforma que mostra tudo que eu expliquei para vocês ali e tudo que a gente precisa. Então nesse checklist vai ter escala para você baixar, vai ter, aliás, para você plotar, né, quais as escalas necessárias, o que tu precisa especificar para você não esquecer. Então ele pode te ajudar bastante, tá? E ali você também viu um pouquinho do nosso template, que é o template que a gente utiliza aqui no escritório. Se você quiser saber mais, eu também vou deixar o link aqui para você poder estar utilizando ou vendo o nosso template, conhecendo um pouquinho mais dele. Mas esses são os materiais que a gente utiliza muito e é a forma que eu utilizo de projetar. É uma forma muito boa e que garante bons resultados para nós. E novamente, deixa o seu like, se você ainda não conhecia a Arquibox, seja bem-vindo. Se você já é nosso seguidor, se você já nos conhece, obrigado por estar acompanhando esse material. Compartilha com os seus amigos. E se você não conhece nossas redes sociais, vou te convidar para conhecer tanto o nosso Pinterest, quanto o nosso Instagram e o nosso Facebook. Também temos o nosso site e o nosso blog. Um grande abraço e até a próxima aula.